Émilie sentiu a pressão em volta de sua mão relaxar e olhou para a mãe. Bem na sua frente, pareceu-lhe que à medida que a alma de Valérie abandonava seu corpo, a dor que contorcia seus traços também sumia, o que lhe permitiu ver além do rosto extenuado e recordar a beleza que a mãe um dia tivera. Ela se foi, murmurou sem necessidade o Dr. Philippe. Sim. Atrás de si, Émilie ouviu o médico sussurrar uma prece, mas não sentiu vontade de se juntar a ele. Em vez disso, ficou olhando com um assombro mórbido para o corpo de pele flácida que aos poucos se tornaria cada vez mais cinza. Tudo que agora restava da presença que durante 30 anos havia dominado sua vida. Seu desejo instintivo era cutucar a mãe e acordá-la, pois a transição da vida para a morte era demais para os sentidos dela aceitarem, considerando a força da natureza que tinha sido Valérie de Lamartinière. Émilie não sabia ao certo como deveria se sentir. Afinal, havia imaginado aquele momento muitas vezes ao longo das últimas semanas. Deu as costas para o rosto da mãe morta e olhou pela janela, para os fragmentos de nuvens suspensos no céu azul feitos suspiros que ainda não foram assados. Pela janela aberta, podia ouvir o canto débil de uma cotovia anunciando a primavera. Levantou-se devagar, as pernas endurecidas pelas longas horas noturnas passadas sentada em vigília, e foi até a janela. A vista da manhã que nascia não tinha nada do peso que a passagem das horas acabaria por trazer. A natureza tinha pintado um novo quadro, como fazia a cada amanhecer, e a suave paleta provençal de ocres, verdes e azuis ia trazendo delicadamente o novo dia. Émilie olhou para além da varanda e do jardim, em direção aos vinhedos ondulantes que rodeavam a casa e se espalhavam pela paisagem até perder de vista. Uma visão simplesmente magnífica que permanecera intocada durante séculos. Quando ela era criança, o Château de Lamartinière tinha sido o seu santuário, um lugar de paz e segurança. A tranquilidade daquele lugar estava gravada de modo indelével em cada sinapse do seu cérebro. E agora ele era seu, embora Émilie não soubesse se a mãe, depois de todas as suas extravagâncias financeiras, teria deixado algum centavo que permitisse seguir bancando a manutenção do imóvel. Mademoiselle Émilie, vou deixá-la sozinha para que possa se despedir. A voz do médico interrompeu seus pensamentos. Vou descer e preencher os formulários necessários. Eu sinto muitíssimo. Concluiu ele, fazendo-lhe uma pequena mesura antes de se retirar. Será que eu sinto muito? A pergunta surgiu sem convite na cabeça de Émilie. Ela andou de novo até a cadeira e tornou a se sentar, tentando encontrar respostas para as muitas perguntas que a morte da mãe levantava, e desejando uma resolução, desejando somar e subtrair as colunas de emoções conflitantes para produzir um sentimento definitivo. Era impossível, claro. A mulher ali deitada numa imobilidade tão patética, tão inofensiva agora para ela, apesar de ter sido uma influência tão confusa quando viva, sempre traria consigo o desconforto da complexidade. Valérie tinha dado à luz a filha, a tinha alimentado, vestido e lhe assegurado um teto substancial. Nunca tinha lhe batido ou maltratado. Mas simplesmente não prestava atenção na filha. Valérie era... Émilie ficou procurando a palavra certa. Ela era desinteressada. O que havia tornado Émilie, na condição de sua filha, invisível. Ela estendeu a mão e a pousou sobre a da mãe. Você não me via, mamã. Não me... Émilie tinha a dolorosa consciência de que o seu nascimento fora uma relutante concessão à necessidade de gerar um herdeiro para a linhagem dos Lamartinière, uma exigência nascida do dever, não do instinto materno. E quando se vira diante de uma herdeira, em vez do obrigatório varão, Valérie ficara ainda menos interessada. Velha demais para ter outro filho, Émilie tinha nascido nos estertores da fertilidade da mãe,
quando Valérie estava com 43 anos. Ela havia continuado a viver como uma das anfitriãs mais charmosas, generosas e belas de Paris. O nascimento e a subsequente presença de Émilie pareciam ter tanta importância para ela quanto a aquisição de um quarto chihuahua para se somar aos 3 que ela já tinha. Assim como os cães, a menina era trazida do seu quarto para entreter convidados quando convinha à mamã. Pelo menos os cães tinham a companhia reconfortante uns dos outros, refletiu Émilie, enquanto ela havia passado sozinha grandes períodos da sua infância. Também não tinha ajudado o fato de ela ter herdado os traços dos Lamartinière, em vez da constituição delicada e mignon e dos cabelos louros dos antepassados eslavos da mãe. Émilie fora uma criança atarracada, de pele marrom clara e fartos cabelos cor-de-mogno, aparados a cada mês e meio num corte curto, cuja franja formava uma linha pesada acima das sobrancelhas escuras. Um presente genético de seu pai, Edouard. Às vezes eu olho para você e mal consigo acreditar que foi essa criança que eu dei à luz, querida. Costumava comentar a mãe numa das raras visitas ao quarto da filha antes de sair para a ópera. Mas pelo menos você tem os meus olhos. Émilie às vezes desejava poder arrancar aquelas esferas azul escuras das órbitas e substituí-las pelos belos olhos cor-de-mel do pai. Não achava que os olhos azuis combinassem com seu rosto e, além do mais, toda vez que se olhava no espelho, ela via a mãe. Muitas vezes Émilie tinha a sensação de ter nascido sem nenhum dom que a mãe valorizasse. Levada a aulas de balé aos 3 anos de idade, havia constatado que seu corpo se recusava a se contorcer nas posturas exigidas. Enquanto as outras menininhas saltitavam pelo estúdio como borboletas, ela lutava para alcançar a graça dos movimentos. Seus pés, pequenos e largos, gostavam de ficar bem plantados no chão, e qualquer tentativa de separá-los dele resultava em fracasso. As aulas de piano tinham sido igualmente mal-sucedidas, e ela não tinha o menor ouvido musical para o canto. Seu corpo tampouco se adaptava bem aos vestidos femininos que a mãe insistia que ela usasse, caso alguma soirée estivesse acontecendo no lindo jardim repleto de rosas nos fundos da casa de Paris, cenário das famosas festas de Valérie. Encolhida numa cadeira no canto, Émilie ficava admirando maravilhada a mulher linda, charmosa e elegante a deslizar com tanto profissionalismo e tanta graça entre os convidados. Durante os muitos eventos sociais na casa de Paris, e também no château em Gassin, Émilie tinha dificuldade para falar e se sentia deslocada. Para completar, parecia não ter herdado o traquejo social da mãe. Apesar disso, para quem visse de fora, ela parecia ter tudo. Com uma infância de conto de fadas em uma linda casa em Paris e uma família pertencente a uma longa linhagem de nobres franceses que remontava a muitos séculos e cuja fortuna herdada seguia intacta após os anos de guerra. Aquele era um contexto com o qual muitas outras jovens da França podiam apenas sonhar. Pelo menos ela tinha seu amado papá. Embora lhe desse tão pouca atenção quanto mamã, devido à obsessão por sua coleção cada vez maior de livros raros que guardava no château, quando Émilie conseguia despertar seu interesse, ele lhe dava o amor e o afeto pelos quais ela ansiava. Papá tinha 60 anos quando Émilie nasceu e morreu quando ela estava com 14. Passaram poucos momentos juntos, mas Émilie havia entendido que boa parte da sua personalidade fora herdada dele. Edouard era calado e introspectivo, e preferia os livros e a paz do château ao fluxo incessante de convidados que mamã trazia para as suas casas. Émilie muitas vezes tinha se perguntado como 2 opostos tão extremos podiam ter sequer se apaixonado, mas Edouard parecia adorar a esposa bem mais jovem. Nunca reclamava do seu estilo de vida luxuoso, apesar de ele próprio ter uma vida mais frugal, e orgulhava-se da beleza e popularidade de Valérie nas altas rodas de Paris. Muitas vezes, quando o verão acabava e chegava a hora de mãe e filha voltarem para Paris, a menina implorava ao pai para deixá-la ficar. «Papá, eu amo ficar aqui no campo com você. No vilarejo tem uma escola.
Eu poderia estudar lá e cuidar de você, porque você deve se sentir muito sozinho, sem mais ninguém aqui no chateau. Edouard tocava o queixo da filha com um gesto afetuoso, mas balançava a cabeça. Não, minha pequena. Por mais que eu a ame, você precisa voltar para Paris tanto para estudar quanto para aprender a se tornar uma dama igual à sua mãe. Mas, papá, eu não quero voltar com mamã. Quero ficar aqui com você. Então, quando ela estava com 13 anos, Émilie piscou para conter lágrimas repentinas, ainda sem conseguir pensar no momento em que o desinteresse da mãe tinha se transformado em negligência. Ela sofreria as consequências disso pelo resto da vida. Como você pôde não ver e não ligar para o que estava acontecendo comigo, mamã? Eu era sua filha. Um súbito movimento de um dos olhos de Valérie fez Émilie se sobressaltar por medo de que, na verdade, mamã, no fim das contas, ainda estivesse viva e houvesse escutado as palavras que ela acabara de dizer. Treinada para verificar os sinais vitais, checou o pulso da mãe para detectar algum batimento cardíaco e não encontrou nada. Aquilo, claro, era o último vestígio físico de vida conforme os músculos de sua mãe relaxavam na morte. Mamã, eu vou tentar te perdoar. Vou tentar entender. Mas neste momento não sei dizer se estou feliz ou triste por você ter morrido. Ela pôde sentir a própria respiração se retesar. Um mecanismo de defesa contra a dor provocado ao dizer essas palavras em voz alta.